Desde o início dos tempos, o ser humano olha para o céu em busca de respostas. E talvez nenhuma pergunta seja tão repetida, tão temida e tão mal compreendida quanto esta. Quando será o fim? O fim dos tempos? O fim do mundo? O fim de tudo o que conhecemos? Alguns imaginam o Apocalipse como um espetáculo de destruição. Outros como uma metáfora distante. Mas o que a Bíblia realmente diz? Existe uma linha clara entre o mito e a verdade? Hoje, nós vamos atravessar juntos as profecias, desmontar interpretações distorcidas e descobrir o que está realmente por trás do maior evento da história humana, o retorno de Cristo e o juízo final. E talvez o que você acredita sobre o fim dos tempos não seja exatamente o que está escrito. Para entender o fim, precisamos voltar ao princípio. A primeira promessa sobre o fim não está no Apocalipse, mas no Gênesis. Desde a queda do homem, Deus revelou que haveria um tempo determinado para restaurar todas as coisas. A serpente feriria o calcanhar da mulher, mas a descendência dela pisaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira semente da profecia escatológica. O plano da redenção começou ali, e desde então, tudo o que acontece no mundo é parte desse relógio divino que caminha inexoravelmente para um ponto final. Só que diferente do que Hollywood mostra, o fim dos tempos não é simplesmente o colapso da Terra, mas o clímax de uma guerra espiritual que começou antes mesmo da humanidade existir. Muitos acreditam que o Apocalipse é apenas um livro simbólico, um amontoado de visões sem sentido. Outros o tratam como um manual de terror, um roteiro de destruição global. Nenhum dos dois extremos é verdade. O Apocalipse é uma revelação. É isso que a palavra significa, revelar o que estava oculto. João, exilado na ilha de Patmos, recebeu de Jesus uma visão que atravessa o tempo e mostra o que estava por vir. Não é um livro de medo, mas de esperança. Ele não foi escrito para assustar os fiéis, mas para fortalecê-los. Porque o Apocalipse não fala sobre o fim da vida, e sim sobre o começo da eternidade. Mas por que então tantas pessoas se confundem? Por que tantas teorias diferentes sobre o arrebatamento, o anticristo, os selos, as trombetas, as taças? A verdade é que o erro nasce quando o homem tenta encaixar o plano de Deus dentro de suas próprias datas. A Bíblia é clara: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24:36. O problema é que muitos querem respostas imediatas, sinais visíveis, previsões exatas, e acabam transformando a fé em curiosidade. É por isso que a cada geração surgem novos profetas marcando datas, dizendo: é agora, é neste ano, é neste mês. Mas Jesus foi categórico: o fim virá sim, mas não segundo o calendário humano, e sim segundo o relógio de Deus. Outro mito comum é o de que o fim dos tempos será apenas destruição e dor. Mas a profecia bíblica é muito mais complexa e muito mais bela. Sim, haverá juízo, guerras, pragas e perseguição. Jesus mesmo disse: haverá fomes, terremotos, e tudo isso será o princípio das dores. Mateus 24:7. Mas ele também disse: quando virdes todas essas coisas, erguei a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Ou seja, para o mundo, o fim é tragédia, mas para quem crê, o fim é promessa. A volta de Cristo não é o colapso da esperança, é a concretização dela. E aqui entra uma das verdades mais esquecidas: o fim dos tempos não será apenas um evento futuro, mas um processo. Segundo Daniel 12, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Isso já está acontecendo. O aumento do conhecimento, a interconexão global, a aceleração da informação, tudo isso são sintomas do tempo do fim. Paulo, em 2 Timóteo 3, descreveu nossa era com precisão. Os homens serão amantes de si mesmos,
avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Soa familiar? O fim dos tempos já começou, não como explosão, mas como corrupção silenciosa da alma humana. Outra confusão comum é sobre o arrebatamento. Há quem diga que é apenas uma figura de linguagem, e outros que esperam literalmente desaparecer de um instante para o outro. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4:16-17, descreve de forma clara: o Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Isso é literal, não é metáfora. É a transformação física e espiritual daqueles que pertencem a Cristo. Um evento real, repentino, incontrolável. 2 estarão juntos, um será levado e o outro deixado. Mas aqui está a questão que poucos refletem. O arrebatamento não é apenas um momento de glória, é também um divisor de águas. É o início de um novo ciclo, onde o Espírito Santo, que hoje habita entre nós, será retirado, e a humanidade experimentará o período mais sombrio de sua história, a Grande Tribulação. Jesus chamou esse tempo de angústia, qual nunca houve desde o princípio do mundo. Mateus 24:21. Será um período de 7 anos, onde o mal será permitido agir com liberdade, o anticristo se levantará e muitos serão enganados. Mas mesmo nesse tempo de trevas haverá misericórdia. Deus levantará testemunhas e o evangelho ainda será pregado. E aqui desmontamos outro mito, o de que o anticristo será apenas um homem político. A Bíblia mostra que ele será muito mais que isso. Será um sistema, um espírito de engano global, já em operação desde os tempos apostólicos. João escreveu: já há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. 1 João 2:18. Isso significa que o espírito do anticristo já atua na cultura, na política, na mídia, nas ideologias que se opõem a Deus. Mas um dia, esse sistema será personificado. Um líder mundial que se apresentará como solução, trará paz aparente, mas exigirá adoração. E quem não se curvar, enfrentará perseguição. Agora, atenção a este ponto. O Apocalipse não é um livro de medo, mas de escolha. Porque no centro dele não está o diabo, nem o anticristo, nem o juízo, está o Cordeiro. O livro gira em torno de Jesus, o único digno de abrir os selos e revelar o destino da terra. Cada selo quebrado é um passo em direção à restauração. Cada trombeta é um alerta, cada taça uma resposta à injustiça acumulada. O juízo de Deus não é vingança, é correção. É o fim da maldade, da dor, do engano e da morte. O Apocalipse mostra que o fim é, na verdade, o começo de tudo o que foi prometido desde Gênesis: novos céus, nova terra e comunhão eterna com Deus. E há um detalhe poderoso que poucos notam. O Apocalipse começa com uma visão de Cristo glorificado, olhos como fogo, voz como muitas águas, e termina com o mesmo Cristo dizendo: eis que venho sem demora. Ele é o alfa e o ômega do livro, o início e o fim de toda a história. E se o livro começa com revelação e termina com promessa, é porque o propósito de Deus nunca foi esconder o futuro, mas preparar o coração. Talvez você se pergunte: mas por que tanta confusão? Por que tantas religiões, tantas versões, tantos medos? Porque o inimigo sempre quis transformar a profecia em superstição. Ele quer que o homem tema o Apocalipse, mas não o entenda. Ele quer que as pessoas fujam da verdade em vez de se prepararem. E o resultado disso são séculos de distorções, do calendário maia a teorias de conspiração modernas. Mas Jesus não nos deixou no escuro. Ele deu sinais claros, visíveis, espirituais e morais.
O aumento da maldade, o esfriamento do amor, o engano religioso, os falsos cristos, o ódio à verdade, as guerras e rumores de guerra, tudo isso são peças de um mesmo relógio espiritual. E se há um mito que precisa cair hoje, é o de que ainda há muito tempo. Não há. Cada geração é mais próxima do fim do que a anterior, e a profecia avança diante dos nossos olhos. O que ontem parecia impossível, controle global, moedas digitais, vigilância total, manipulação genética, guerras nucleares, hoje é realidade. O cenário está montado, as peças estão no lugar, o palco está pronto, só falta o som da trombeta. Mas antes de temer o fim, entenda o propósito dele. O fim dos tempos é o início da justiça. É quando Deus equilibra a balança, recompensando os fiéis e julgando os que escolheram o mal. É quando o choro cessa, a morte é vencida e a eternidade começa. E mais importante, é o momento em que tudo aquilo que hoje parece sem sentido, cada lágrima, cada espera, cada dor, encontra explicação à luz da glória de Deus. Por isso, o verdadeiro chamado do fim dos tempos não é o medo, mas a preparação. Jesus disse: "Estai preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não pensais." Mateus 24:44. Ele não pediu curiosidade, pediu santidade, não pediu cálculos, pediu vigilância. A questão não é quando o fim virá, mas como estaremos quando ele chegar. Então, ao invés de buscar novas teorias, busque nova vida. Ao invés de temer o apocalipse, viva como quem espera o céu. Ao invés de discutir sinais, seja um sinal de fé, de amor e de perseverança. Porque o verdadeiro segredo do fim dos tempos não é descobrir o dia, mas estar pronto em qualquer dia. E quando esse dia chegar, porque ele virá, não será o fim de tudo, será o começo do que nunca terá fim, porque o Apocalipse não é o fim do mundo, é o fim do mal. E a verdade é simples: o fim dos tempos não é tragédia para quem está em Cristo, é vitória. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Se essa palavra falou com você, comente "Eu creio", compartilhe e se inscreva. Porque o tempo está passando, mas a graça ainda está aberta.